Breaking News, CNN. Entramos em Breaking News porque acaba de sair a ata do FONC, a ata do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Vamos ver junto então um pouco mais sobre esse resultado. A gente vai entendendo um pouco mais sobre como é que os dirigentes do Federal Reserve, do Banco Central Americano, discutiram e quais foram as discussões para chegar ao cenário de manutenção da taxa lá de juros nos Estados Unidos no fim do mês de janeiro, nessa última reunião. Você vai ver, inclusive, na tela essa decisão que saiu nesse momento, agora por volta das 4 horas da tarde. O que a gente vê, tá? Diante desse cenário, que os respondentes, no caso, os dirigentes do Fed, continuaram a ver a economia como resiliente e novamente revisaram para cima as suas previsões para o crescimento real do Produto Interno Bruto em 2026, enquanto as suas expectativas para a inflação do índice de gastos com consumo pessoal e a taxa de desemprego sofreram poucas alterações. Falam da expectativa de taxa de juros baseadas no mercado, na pesquisa também sofreram poucas alterações, falando que medidas de mercado das expectativas de taxa básica de juros indicaram um cenário aí de 2 cortes de 25 pontos base na taxa esse ano e trajetória mediana aí da taxa de fundos federais continua a indicar expectativas de 2 cortes, então, de 25 pontos base na taxa. Portanto, 0,25, essa é a projeção da última ata do FONC, que foi divulgada agora. Previsão de 2 cortes reafirmada lá no finzinho do mês de janeiro. Lembro para vocês que a gente teve resultados importantes de inflação nos Estados Unidos, divulgadas na semana passada, assim como taxa de desemprego. Principalmente a inflação acabou levantando a possibilidade de mais um corte, no caso 3. Mas a ata, lembro para vocês, foi feita durante o período ali da reunião do FONC, que aconteceu no finzinho de janeiro. Então, eles estão prevendo esse cenário de corte de 2 cortes de 0,25. Pontos para a gente trazer aqui para vocês, tá? A maioria dos membros alertou que o progresso à meta poderia ser mais irregular. Além disso, vários membros citaram que mais cortes poderiam ser apropriados se a inflação declinasse, o que é um ponto importante, levando em consideração o último dado que a gente viu na semana passada. Vários membros também, os dirigentes do FONC, indicaram que teriam apoiado a descrição bilateral das futuras decisões. Além disso, tá? O que eles divulgaram aqui diante desse cenário falando dos rendimentos do título de tesouro de curto prazo, que sofreram poucas alterações. Além disso, eles fazem uma avaliação que medidas baseadas em modelos de expectativas de inflação também diminuíram um pouco durante esse período. E aí, olhando para esse cenário, falando aqui sobre preço de ações, maioria das empresas de tecnologia continuaram a apresentar desempenho inferior ao do mercado, já que os investidores permaneceram focados nas suas altas avaliações e grandes investimentos de capital. E ele fala que, especificamente essa ata, que excluindo essas empresas, o S&P 500 subiu quase 3% no período entre as reuniões e os setores cíclicos e os índices de empresas com menor capitalização no mercado tiveram um desempenho ainda melhor. Portanto, essa é a avaliação que a gente está vendo aqui do FONC, da ata do FONC, tá? E a gente vai separando os principais pontos para a gente trazer aqui. E aí, olhando especificamente com relação à economia lá nos Estados Unidos, qual que é o cenário econômico do país, tá? O que eles avaliam, tá? Que o PIB real continuaria a se expandir em 2025 numa taxa ligeiramente inferior ao ritmo de 2024. Condições de mercado de trabalho mostraram sinais de estabilização depois de um período de arrefecimento gradual e a inflação dos preços ao consumidor também permaneceu um pouquinho elevada. Além disso, tá? Fala que a taxa de desemprego, eles citam que foi 4,4% em dezembro. Trazem os números especificamente com relação a esse cenário e eles vão trazendo todo um panorama como um todo, de como que eles estão enxergando esse panorama como um todo, tá? E a gente vai trazendo os principais pontos aqui também com relação a isso, do movimento feito especificamente pelo FONC, tá? E eu vou trazendo para vocês aqui e a gente vai traduzindo em tempo real enquanto essa ata vai sendo divulgada. O que a gente vê aqui também, tá? Com relação às ações do comitê.
Os membros concordaram que os indicadores disponíveis sugeriam que a atividade econômica estava se expandindo a um ritmo sólido. Quase todos os membros concordaram que os recentes desenvolvimentos no mercado de trabalho indicavam que os ganhos de emprego permaneceram baixos e que a taxa de desemprego havia mostrado alguns sinais de estabilização. Da mesma forma, refletindo os dados recentes sobre inflação, os membros concordaram que a inflação permaneceu um tanto elevada e, com a virada do ano, concordaram em remover a referência à inflação em relação às leituras do início do ano passado. Além disso, os membros também concordaram que o comitê estava atento aos riscos para ambos os lados do seu duplo mandato. No caso, não só a inflação, mas também a questão do desemprego com relação à taxa de emprego, né? Mas quase todos os membros não consideravam mais que os riscos de queda para o emprego tivessem aumentado nos últimos meses. Em apoio aos objetivos, então, quase todos os membros decidiram manter a meta para a taxa de juros dos fundos, no caso das taxas de juros, em 13,5% e 13,75%. 2 membros votaram contra essa decisão e preferiram reduzir a meta em 0,25 ponto percentual. Os membros concordaram que, ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais à meta para a taxa de juros, o comitê iria avaliar cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio de riscos. Também concordaram que a declaração pós-reunião deveria reafirmar o forte compromisso, tanto com o apoio máximo ao emprego quanto ao retorno da inflação à meta de 2%. Concordaram também, gente, ao avaliar a postura apropriada da política monetária, que continuariam monitorando a implicação das informações recebidas para as perspectivas econômicas e que estariam preparados para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado, isso caso surgissem aí riscos de que pudessem impedir o alcance das metas do comitê. E os membros também suas avaliações levariam em consideração uma ampla gama de informações, incluindo aí dados sobre as condições do mercado de trabalho, as pressões inflacionárias e as expectativas de inflação, bem como desenvolvimentos financeiros e internacionais. E, inclusive, esse foi, então, o cenário que a gente viu aqui dessa divulgação, falando especificamente que a estimativa é de que o shutdown tenha reduzido o crescimento do PIB nos Estados Unidos no quarto trimestre em 1 ponto, portanto, a expectativa é de que o crescimento do PIB deva ser reduzido por causa do shutdown e uma descrição bilateral seria adequada caso a inflação seguisse os níveis acima da meta. Outros pontos que a gente vai citando por aqui, o que eu disse para vocês, que os membros concordaram que a inflação continua elevada. A gente vai trazendo outros destaques ao longo das últimos minutos aqui dessa ata do Federal Reserve, que mostra que eles ficaram divididos, porque a gente viu que vários comentaram que ajustes adicionais para baixo provavelmente seria apropriado caso a inflação diminua em linha com as expectativas, e alguns participantes comentaram também que provavelmente seria apropriado manter a taxa básica de juros estável por algum tempo. Falaram que o comitê, então, avalia os dados de forma cuidadosa. Vários desses participantes julgaram que um afrouxamento monetário adicional pode não ser justificado até que haja uma indicação clara de que o progresso de desinflação esteja realmente voltando aos trilhos. Esses são os principais destaques que a gente vê e traz aqui para você nessa ata do FONC, divulgada agora, às 4 horas da tarde, nesse Breaking News aqui no CNN Money. E aí, depois disso, pessoal, tô de olho aqui, os juros dos Treasuries aceleraram a alta depois dessa ata do Fed e o dólar também acelerou a alta, tá? Tô de olho aqui, já já eu venho trazer todas as atualizações para vocês.